Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu amor. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, doutor Francesco Pelegata. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tirando o cansaço, tudo bem. Tudo bem, óbvio. O dia é sempre corrido, é normal. Diz uma coisa, aí em Salvador tá tão frio assim quanto aqui em São Paulo? Bom, na verdade, para mim está sempre quente em Salvador. Eu ainda não consegui experimentar o frio em Salvador, mas para um italiano não, geralmente é um pouquinho fora do contexto, mas tudo bem. Para as pessoas Entendi. aqui é considerado já frio, sim. Eu conheço Salvador, é bem quente mesmo, e provavelmente devo voltar aí o ano que vem. Deixa eu fazer a apresentação. Dr. Francesco Pelegata, PhD em psicologia, sexologia. Hoje a gente vai fazer essa live. Acho que é a primeira vez que eu vou ficar mais quieto na live, viu, doutor? Desculpa ficar chamando de doutor, Francesco, como o senhor preferir. Francesco está ótimo, está ótimo. Francesco, Amo. Tudo tá isso aqui de joia. títulos, na verdade, são só algo que é impresso, mas tudo bem. Tá joia. Hoje eu acho que vai ser uma live diferente, porque eu mesmo não conheço muito sobre a PNL, né, doutor? E apesar de eu ter pesquisado alguma coisa, e a relação dela com a filosofia, e a importância dela na educação, né, dos jovens. Eu sou professor de filosofia, sociologia e também projeto de vida no ensino médio, e por isso que eu convidei o senhor, e aliás, muito obrigado por o senhor ter aceitado esse convite, de fazer essa live e levar o conhecimento da PNL para esses jovens. Enfim, depois eu vou salvar a live, colocar no YouTube, para quem quiser conhecer mais sobre a PNL. Então, é com o senhor, doutor. Bom, Rogério, primeira coisa, eu agradeço pelo convite, agradeço a todas as pessoas que estão dedicando um tempinho da vida para nós assistir um pouquinho. E uma curiosidade, antes de introduzir a PNL, eu acho que seria bom entender o que é a PNL de espírito, de natureza. No sentido, a programação neurolinguística foi criada nos anos 70, nos Estados Unidos, e foi criada com a ideia, na verdade, de ser uma técnica de aprendizagem rápida. Então, a PNL, no começo, não nasceu como técnica de desenvolvimento humano, técnica de desenvolvimento de negócios, de melhora de venda, nada disso. Nasceu como eu posso aprender algo que uma pessoa excelente em uma determinada área faz. Então, a alma da PNL é responder a pergunta como. Como eu posso aprender a fazer isso? Como eu posso aprender a ser excelente em uma determinada área? E porque eu acho que casa muito bem com a filosofia? Porque as perguntas devem ser sempre o mais completo possível. Nós precisamos sempre investigar a realidade o mais que podemos. Se a filosofia, pelo menos assim me ensinaram, responde ou tenta responder a pergunta por quê, em PNL nós tentamos responder a pergunta como. E se você reparar um pouquinho, com certeza aqui você vai ter muito mais a dizer do que eu. Essas duas perguntas, por que eu faço algo e como eu faço algo, são perguntas que não podem ser desconectadas, não podem trabalhar bem sozinhas. Nós precisamos entender o porquê e o como de tudo que nós fazemos. Verdade. Francesco, eu vi até na descrição que você colocou, né, que a pergunta como, né, e a filosofia pergunta o porquê. Na verdade, a filosofia sempre, eu costumo dizer para os meus alunos, né, o que é filosofia, né? Imagina a gente pegar um carimbo enorme, colocar uma interrogação e sair carimbando em tudo, né? Por que isso? Por que que eu vi?
por que que eu estudo, por que que eu estou trajetando, estou nesse trajeto e não em outro. Hoje em dia, ainda mais nessa pandemia, a dúvida da maioria dos meus alunos que são atletas, devo seguir essa carreira ou não, devo continuar nessa carreira ou não. Daí que eu pesquisei e vi a importância que a PNL talvez tenha na educação dos jovens, né, doutor? Porque Absolutamente. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei como eu funciono, né? Não é assim, mais ou menos? Exatamente. É um sonho que eu tive tempo atrás, realmente, era conseguir introduzir a programação neurolinguística no sistema escolar. Por que falo de sonho? Porque foi um projeto que comecei a desenvolver em parceria com uma escola na Itália e, na verdade, acho que era 2011 ou 2012. E, infelizmente, esse projeto não deu muito certo, mas porque a pessoa que era dona da escola, era uma escola particular, escolheu que era mais simples fazer um curso e tentar usar a PNL assim, do nada. Em uma semana, aprender tudo e mudar o sistema. Na verdade, é um pouquinho mais complexo do que isso. Porque a PNL nos ensina a entender mais como nós funcionamos. Então, como a minha mente funciona, como a minha capacidade de aprender funciona, como eu aprendo, por exemplo. Eu aprendo com certeza de um jeito diferente de você, dos seus alunos e das pessoas que estão nos seguindo. Porque existe uma série de filtros, são os meus valores, os meus, aquilo que nós chamamos de sistemas representacionais, mas como eu aprendo de um jeito visual, de um jeito mais auditivo, sentindo na prática o que eu preciso aprender. Então, todos nós aprendemos de um jeito diferente. E a PNL pode contribuir muito na educação, porque realmente existe uma colega na Inglaterra, se chama Kate Besson. Eu fiz até o curso dela. Ela foi nomeada como diretora internacional da Society of NLP. NLP seria somente o jeito de dizer em inglês PNL. Como diretora da educação, porque ela desenvolveu esses cursos para professores que são realmente muito bonitos. Eu fiz o curso também, eu não sou um professor, mas fiz o curso para a curiosidade de entender o que ela estava fazendo. E realmente tem muitas coisas que podem ajudar os professores a ser aquelas... Aqui, na minha opinião, o professor, eu vejo ele mais como um educador, não somente como uma pessoa que passa conteúdo, porque acho que é muito limitada essa ideia. Você senta, passa conteúdo. Se fosse assim, vamos com aula online a vida toda, não tem problema. O professor é muito mais do que isso. E, Rogério, uma curiosidade é que um professor que muito influenciou o meu crescimento na vida foi um professor do segundo grau, que na Itália se chama liceo, nós gostamos de colocar nomes complexos em tudo, de filosofia, que realmente mudou bastante a minha vida. Ainda hoje sigo ele, amo as lives que ele faz. Que bacana! E ele realmente é uma daquelas pessoas extraordinárias. Quando me apaixonei na PNL, da programação linguística, pensei logo a ele como modelo de excelência, porque, realmente, 2 anos atrás fui até candidato ao Prêmio Nobel, então não é uma pessoa que realmente pode ser considerado um ninguém da vida. Mas, para mim, ele foi um educador, muitos outros foram professores, e a diferença é que ele sabia se conectar com os alunos, entrar na empatia, entender os alunos, entender aquela fase complicada de ter 16 anos, os hormônios que estão lá nas estrelas, aquela vontade de sair mais do que ficar na escola, que faz todo sentido, pelo amor de Deus, não vamos ser hipócritas. Mas influenciou a minha vida porque me entendeu. Me entendeu, para mim, foi muito naquela época. Alguém que entende um adolescente faz toda a diferença. E a PNL pode fazer isso. Isso é muito importante, doutor. Primeira coisa, eu acho que praticar empatia, ainda mais nos dias de hoje, é fundamental, né? Eu, como professor de filosofia, eu também tenho, acho que esse sentido, não sei se seria um dom de professor ou de educador. Eu não gosto de título, às vezes falam que eu sou filósofo, não.
eu sou professor de filosofia. Claro, eu tenho licenciatura plena em filosofia, sociologia. Também dou aula de um projeto apostilado do doutor, não sei se você conhece, Léo Freiman, que é um psiquiatra. Enfim, também trabalho com um projeto dele, apostilado, que é muito bacana. Mas essa conexão que a gente tem com os alunos, e muitos deles me procuram nos dias de hoje, com essas dúvidas que às vezes eles não conseguem conversar com os pais, e aí ele fala, professor, eu queria conversar com um adulto, posso desabafar com você, problemas familiares, enfim. Eu acabo sendo, doutor, até às vezes um para-raio. Isso eu vou fazer o ano que vem 20 anos de sala de aula. Acredite se eu quiser. Passei pelo estado, passei por diversos colégios. Hoje eu estou, graças a Deus, em colégios bacanas, que tem um sistema ângulo de ensino, que é um sistema bastante positivista, que tem um conteúdo incrível também, e a gente sempre consegue trazer para o aluno o que eu gosto muito diferente de outras matérias, acho que foi isso que aconteceu com você, é dar voz aos alunos, entendeu? Porque eles precisam falar às vezes, né? É dar voz, e não só ensinar o que se aprende, mas praticar o que se ensina. Quando a gente contextualiza na filosofia, principalmente isso, a gente pratica o que a gente está ensinando. Isso é muito importante, né, doutor? Exatamente. E em PNL nós chamamos essa conexão, essa capacidade também de escutar, de ouvir o que a outra pessoa quer dizer, de rapport, que significa realmente existe uma técnica, óbvio, para melhorar a conexão em PNL, mas o rapport é essencialmente isso, é escutar de verdade, é entender de verdade a pessoa. E no meu caso, aquele professor de filosofia, vou dizer o nome, Fábio Gabrielli, que realmente... Gabrielli, Fábio Gabrielli. Lá na Itália. Lá na Itália. Ele, realmente, a primeira coisa que me falou quando entrou na sala, era uma pessoa muito complicada nos meus 16 anos, nada a ver com o Francesco de hoje. Eu pensava só em festa, em me divertir, provavelmente, não sei quantas vezes eu cheguei na escola ainda sem ter dormido à noite, mas tudo bem. E eu provavelmente estava com uma cara de que não estava com muita vontade de ouvir uma aula no primeiro dia. E ele me olhou e realmente falou, a sua cara é inquietante. Eu olhei para ele e falei, você tem coragem? Ele falou, sim, mas é verdade, está me deixando ansioso o seu rosto. Eu falei, não me olhe. Ele falou, gostei de você. Eu falei, eu também. Acabou. Daquele momento, ele conseguiu entender que não tinha jeito. Eu, naquele dia, estava o rapaz de 16 anos que não quer ouvir ninguém, que não quer escutar, que acha que sabe já tudo da vida. Oh, meu Deus. Se eu pudesse falar agora, mas tudo bem. E essa empatia que conseguiu criar, essa conexão, levou o relacionamento entre o educador e a pessoa que é naquela tempestade como um relacionamento de apoio, realmente. Quase de dizer, acontece algo de grave na vida, vou falar antes com o meu professor do que com meus pais. E realmente, na época eu pensava assim, realmente eu abusei um pouquinho do meu professor, que era de filosofia, mas era graduado também em psicologia, então eu estava meio resolvido. A gente às vezes acaba fazendo um papel, apesar que no colégio a gente tem a psicóloga, né, educacional, mas muitas vezes eu até falo com meus gestores, enfim, a gente acaba fazendo um papel de psicólogo, né, até mesmo é isso que eu gostaria de saber mais do senhor, né, da PNL, porque às vezes eu falo para os meus alunos, eu falo, poxa, mas você você tem um nome forte, sabe? Eu tento levantar a autoestima deles quando eles se sentem para baixo, e eu falo assim para eles, vocês têm um nome forte, você tem um nome bacana, você influencia outras pessoas, sabe? É a mesma coisa que você viveu aos 16, 17 anos, mas eles conseguem se conectar, parece, sabe? Essa programação, a disciplina,
a responsabilidade de pesquisar, de ler, enfim. Alguns, claro, se destacam. Tenho alunos incríveis que até participam de Olimpíadas. Meu colégio tem várias medalhas em Olimpíadas, porque eles são disciplinados e são interessados. E, ao mesmo tempo, eu tenho um grande número de alunos que são atletas, né, que estão em busca de ser vitoriosos, campeões, medalhistas. Então, quando eu fui pesquisar da PNL, eu conheci você através do nosso amigo Evandro Santo, né? Também temos a nossa amiga Analice Nicolau em comum, que hoje eu estava até falando com ela. E aí eu falei, poxa, é bacana isso, né? Eu mesmo, doutor, nunca fiz um curso de PNL, mas quero fazer, assim que eu tiver a oportunidade, com o senhor, é claro, quero fazer esse curso e quero me atentar também aqui aos comentários, às críticas. Tem um aluno aqui que escreveu: nós adolescentes temos que criticar e ter voz. Isso é filosofia. Tá certo. Verdade. Mas faz parte, por que não criticar? Durante a adolescência é um período tão lindo, na verdade, dos relacionamentos, que nós aprendemos, às vezes, que a nossa voz é importante. E quando falamos algo que nós achamos certo, mas está errado, na adolescência é quando aprendemos que vamos pagar o preço. Vamos pagar o preço também dos nossos erros. Então, pelo amor de Deus, é verdade. A adolescência é uma fase muito importante do desenvolvimento. É uma parte da nossa vida que vai criar a nossa personalidade. E a PNL nos ensina muitas coisas sobre isso. Existe uma teoria dos metaprogramas, que na verdade vem do trabalho inicial de Carl Jung, que ele não conseguiu completar e na PNL foram ampliados, que nos ensinam exatamente quais são os filtros que fazem a diferença, por exemplo, entre uma pessoa que tenta sempre fugir das coisas negativas ou aquela que tenta sempre se aproximar ao resultado positivo. E para esportistas, esse conteúdo é algo incrível. Eu até fiz uma live com uma amiga que foi medalha olímpica e nos Jogos Pan-Americanos, Alessandra Oliveira, do basquete. E nós fizemos exatamente essa live falando sobre os benefícios da PNL. Eu teve muitos alunos que são esportistas, até muito conhecidos, particularmente aqui no Brasil. E, realmente, tudo que nós fazemos é baseado sobre a nossa capacidade de entender como o nosso cérebro funciona. E quando o aluno ou o professor consegue auxiliar durante esse processo, realmente os resultados são incríveis, porque eu não vou só aprender conceitos, que aprender dados e conceitos, pessoal, vai ter um tempão, durante a faculdade vão te perguntar de aprender coisas que depois você vai esquecer, nunca mais na vida vai utilizar. Isso é verdade. Mas aprender a pensar, aprender a interpretar o que é. A matemática não é só uma equação, não é só uma adição ou subtração. A matemática é também a natureza, é entender o que acontece no dia a dia, vai bem além. Mas, infelizmente, muitas vezes o sistema escolar é mais focado no passar informação. E não passar conceitos, é aceitar que cada um de nós vai criticar aquele assunto, vai ter a própria opinião. É isso que cria a personalidade da pessoa. Agora estou falando mais como psicólogo, na verdade, do que como treino de programação neurolinguística. Mas é quase um absurdo, na minha opinião, do sistema escolar, essa falta de investimento no pensar, mais do que no aprender. Porque realmente, para mim, faz todo sentido que uma pessoa adolescente critique tudo. Faz todo sentido. Tem vários comentários aqui, doutor. Quando puder, a gente vai lendo. O Luiz falou que você é a maior referência presente no Brasil hoje, que ele recomenda demais os seus cursos e também o seu instituto. Eu também quero lembrar que você tem um instituto aí em Salvador, né? Instituto sobre PNL, bastante interessante. Quem sabe, doutor, a gente, nós juntos, quem sabe, podemos pensar num projeto, até mesmo apostilado, né? Porque não vai ser possível que você esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas talvez em cursos
online. Eu não sei se você já está fazendo curso online com essa pandemia, enfim. Bom, na verdade, vou te dizer, Rogério, eu gravei todo o meu curso online, está tudo gravado, está tudo certinho, tudo prontinho. Não lancei por um grande medo. As pessoas têm uma tendência em fazer aprender um pouquinho de um assunto e se achar muitos espertos. A pessoa que já sabe tudo. Bom, eu comecei com 18 anos a estudar programação neurolinguística. Eu tive sorte realmente de conhecer muito cedo essa metodologia e agora tenho 32 anos, então são 14 anos que estudo programação neurolinguística e nunca paro, garanto, não existe um dia que paro. E ainda assim, sabe, tem pessoas que fazem um curso online de 20, 24, 30 horas, 100 horas e acham que já aprenderam tudo. É por isso que não lancei o curso. Mas um projeto de educação realmente era o meu sonho lá atrás e permanece o meu sonho, porque eu acho que... bom, me desculpem já as escolas em geral. Muitas vezes as escolas fazem um investimento do jeito errado. No sentido, investem na estrutura mais bacana, no equipamento mais bonito, em 1.500 profissionais que trabalham, mas não investem no que é mais importante, em ajudar, em dar ferramentas aos educadores, aos professores, para conseguir se melhorar, para conseguir se conectar mais com os alunos. Porque, personalmente, hoje, eu, Francesco, olhando para trás, eu sempre fiz escola particulares, mas olhando para trás, garanto que hoje nem ligo por aí se o banquinho da minha escola era aquele mais bonito da cidade. Se a aula era aquela com a iluminação natural, se a parte de... Hoje nem ligo por isso. O que eu ligo é lembrar de professores que me ajudaram, professores que mudaram o meu jeito de entender. E, por exemplo, depois, porque estou vendo que estão chegando muitas perguntas, sim. Então, tem uma que eu acho que é vou responder depois, volto com o conceito. Tá, joia. Tem uma aqui para o senhor. Doutor, como nós, adolescentes, podemos suportar o peso de propriamente ser um adolescente que está descobrindo o mundo, a indisposição e até mesmo como não entrar em uma depressão? Bacana isso. Muito bacana. Obrigado por essa pergunta que eu estava lendo e achava bonita, realmente por isso que parei, na verdade. Vamos dizer uma coisa, não existe uma receita de bolo. Eu sei que quando uma pessoa é adolescente é difícil entender que não existe um protocolo pré-criado, um passo a passo real. Nós conhecer um percurso, investir tempo, investir energia, escolher as pessoas que eu quero perto de mim para me ajudar, porque é muito importante que vocês escolham, não que seja uma imposição. Mas se entender, é uma viagem que vai demorar uma vida. Não é uma questão de adolescência. Eu te garanto que eu todos os dias descubro novas coisas sobre mim. Obviamente, para responder a pergunta, para não parecer que eu somente falo no vago, existe uma técnica que nós auxiliam. Desculpa, que ficou presa a língua na palavra auxiliam. Auxiliam nessa compreensão. Uma delas que eu acho que realmente falta nas escolas são aquela que se chama dinâmica da espiral, mas também conhecida como valores de Graves, Dr. Clare Graves, que foi um grande psicólogo e professor da New York University, que foi aluno e, na verdade, assistente do Dr. Maslow, que criou a famosa pirâmide de Maslow. Ele desenvolveu um sistema para entender os nossos valores, para entender quais são aquelas coisas que são importantes para nós, que é incrível, infelizmente pouco ensinado. Esse sistema foi usado pelo Nelson Mandela para reorganizar a África do Sul. Então, não estou falando de uma técnica que não tem baseamento científico, estou falando de algo que realmente foi usado para uma das pessoas que mais influenciou a história moderna. Com certeza, Mandela é uma das figuras que mais mudou o mundo. Claro, com certeza.
Ele ficou 7 anos estudando com os assistentes do Dr. Claire Graves, porque infelizmente ele tinha falecido, que era Chris Cowan, que foi o meu mestre, e Don Beck, que na época era o colega do Chris Cowan. Passou 7 anos para estudar os níveis valoriais das pessoas e entender como pode criar uma harmonia em uma sociedade onde existem diferentes valores. E te garanto que entre um desses valores existe um que generalmente bate exatamente com a idade da adolescência. 99% das pessoas na adolescência estão por aí. Com certeza, muito bacana. Chama dinâmica de espiral? Dinâmica da espiral seria, ou Spiral Dynamics, seria a marca registrada. Por uma questão de proteção do conteúdo, é uma marca registrada. Mas são conhecidos realmente como valores do Dr. Claire Graves. É uma técnica realmente magnífica. O conceito de base é esse. Em vez de pensar só nos valores das pessoas, os nossos valores, nós precisamos ver se os nossos valores têm uma harmonia com os valores da sociedade onde eu moro, onde eu estou. No caso de um adolescente na escola, a escola tem os mesmos valores dos alunos. E os alunos têm valores em harmonia com a instituição, porque é muito importante criar isso. É muito importante entender a importância do que é o filtro mais profundo na nossa mente inconsciente, porque os nossos valores são aquela coisa que vão criar aquela resposta automática, não vou fazer, ou sim vou fazer. Porque quando os seus valores são alinhados, aí você fica realmente empolgado de fazer as coisas, de estudar, de aprender, de entender. Aí que muda tudo. Para mim mudou muito durante a minha educação. Bacana isso, doutor, porque quando eu dou, por exemplo, no terceiro ano médio, quando eu dou aula de ética, né, moral, eu tento distinguir para eles que são valores, né? Porque eles confundem às vezes, né? Honestidade, generosidade, são valores, não são ética, né? Ética é uma coisa, valores são outras. E eu tento, quando eu explico isso para eles, parece que brilha assim nos olhos deles, que eles falam, então tem coisas que automaticamente o ser humano deve fazer. Mas eu gostei disso que você falou, os valores do colégio têm que estar conectados com os valores dos alunos e até mesmo dos professores, para que haja um engajamento, né? Exatamente. E aqui tem uma pergunta, que eu parei aqui para ler essa pergunta, como um educador de educação infantil poderia fazer uso da PNL, considerando que é a primeira fase da vida, cuja a abordagem pode impactar em toda a sua vida? Bom, ótima pergunta, muito obrigado, porque realmente eu sempre defendi a ideia que a programação neurolinguística deveria ser desde da primeira escola até a faculdade. E vou dizer uma coisa, as técnicas de PNL, a maioria, são baseadas sobre os nossos canais representacionais. Então, os meus 5 sentidos. E trabalhar com 5 sentidos com uma criança é ainda mais divertido, é ainda mais poderoso do que com um adolescente ou com uma pessoa adulta. Porque as crianças têm uma capacidade de imaginar que é fora do comum. Por exemplo, uma das técnicas que é mais usada no mundo da programação neurolinguística, não faz parte só da programação neurolinguística, nasceu como uma teoria independente e foi incorporada hoje 80% das escolas de PNL, é aquele que se chama Format, que seria 4MAT. É somente um sistema simples, que explica às pessoas que ensinam como ensinar. E foi criada por professores nos Estados Unidos, na verdade, e depois teve um baseamento científico muito forte. Ainda hoje existe um instituto nos Estados Unidos que faz pesquisa. Mas é muito simples. É responder as perguntas em uma determinada ordem. Por quê? O que? Como? O que mais? E vou explicar o que significa bem rápido. Por quê? É porque eu preciso te escutar. Então você precisa me motivar a escutar. Porque as pessoas que têm a preferência em entender o porquê precisam escutar são as primeiras que perdem de interesse.
o que você quer falar, do que você quer falar, é aquela parte que você me passa as informações técnicas. Aquela parte que você me passa o que você me deveria ensinar. O como, eu já coloco na prática. E o que mais, naquele momento das perguntas, porque sim, existem pessoas que aprendem mais fazendo perguntas. Imagine usar esse método. Eu vi a minha colega que estava falando antes da Inglaterra, Kate Batson, ensinar para os professores esse método. Imagina fazer como uma brincadeira. Quem gosta de aprender através do porquê vai fazer uma determinada, vai aprender de um determinado jeito. O grupinho do que vai aprender do jeito dele. O como vai aprender do jeito dele. E quem gosta das perguntas vai inundar de pergunta ao professor. Pessoal, é uma coisa que vai se tornar engraçada, divertida, e as crianças vão aprender de um jeito que eu acho permanente. Porque quando eu consigo me divertir aprendendo, eu nunca vou esquecer. Quando eu somente aprendo informações, apaguei tantas na vida. Ah, verdade. Quando a gente fica na sala de aula, a gente vê até uns memes por aí, né? Na aula de filosofia, eu tento e eu acho que eu consigo, tem vários alunos meus aqui assistindo, fazer com que minhas aulas de filosofia, claro, a gente tem a parte teórica, né? A parte conceitual dos grandes filósofos, enfim, mas ensinar os métodos de raciocínio, como as pessoas, como eles devem pensar, como eles devem processar aquela informação, quando eles devem criticar, isso é muito importante. E eu tento fazer uma aula super alegre, dinâmica, enfim, contextualizada, para que eles possam, até mesmo em coisas simples, né? Porque a filosofia está no nosso dia a dia, né, doutor? Não tem jeito. Assim como eu vejo que a PNL também está no nosso dia a dia. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor, que é uma curiosidade minha. Tem várias perguntas aqui, depois a gente volta. A PNL não se encaixa naquela coisa de positivismo, naquela lei do poder, não tem nada a ver com isso, né? De falar, eu posso, eu consigo, eu quero, sabe o segredo, né? Bom, vou dizer a verdade. Tudo depende, porque infelizmente aconteceu uma coisa muitos anos atrás, que a PNL, hoje, não estamos mais no mundo onde é possível criar uma ferramenta e não protegê-la dos espertinhos. Não dá. É por isso que eu sou muito feliz que os valores de Graves sejam dinâmica da espiral, R, marca registrada, porque vira crime ensinar do jeito errado depois. Infelizmente, na PNL, por culpa de achar que nada iria acontecer, não foi registrada, e hoje tem pessoas que se inventam trainer de PNL da manhã para a noite, falam que eles... acontece de tudo, realmente. E particularmente aqui no Brasil, eu fiquei meio chocado, porque a qualidade da programação na linguística, desculpem, mas é embaraçante, comparada ao nível internacional. Realmente... Tem pessoas aqui que pensam só em vender, em criar a PNL como se fosse uma técnica de venda. Tem pessoas até que pagam para buscar no Google do meu nome para sair a propaganda deles com escrito eu sou o único que existe no Brasil. Mas tudo bem. Essas são pessoas que precisam de tratamento, não de PNL. Não podem ensinar uma técnica de desenvolvimento se ainda não conseguiram se desapegar do ego. Não dá. Exatamente. Mas realmente, a PNL não é nada disso. Não é nada de positivismo, absolutamente não. Não é nada de o mundo deve ficar feliz. O co-criador da PNL, Richard Bandler, é uma pessoa daquelas consideradas insuportáveis. Insuportáveis, geralmente, no primeiro curso que eu fiz com ele, eu estava na Inglaterra, e ele começou o curso assim: vocês sabem porque o povo inglês é o povo mais imbecil da Terra? E todos, obviamente, ficaram congelados. Ele ficou para duas motivações. A primeira, que dirigem do jeito errado. Então, você é um turista que quer gastar dinheiro na Inglaterra, quer cruzar a rua, olha de um lado, o carro chega do outro. E já isso não é muito inteligente. A segunda motivação é porque vocês descobriram uma ilha enorme, linda, com um mar fantástico, um sol incrível, e mandaram todas as pessoas que estavam na cadeia naquela ilha, e vocês ficaram naquela feia, pequena e fria. Mas
abrir um curso assim não tem nada de positivismo, não tem nada de querer criar uma relação, acabou de insultar o país. Mas sim, o que ele fez, na verdade, o que ele fez? Ele conseguiu mostrar que a verdade e saber dizer a verdade, às vezes pode ser melhor que que dizer uma mentira, como estou muito feliz de estar aqui, eu amo ficar aqui. Então, não existe essa coisa. Depois, as pessoas que querem somente ganhar o dinheirinho, tudo bem, mas existe uma coisa, essas pessoas vão ter uma carreira curta sim. Bem curta. Verdade, doutor. Investe na qualidade, pode ficar tranquilo e relaxado. Eu penso da mesma forma. Eu acho que você, como uma referência mundial na PNL, as pessoas têm que reconhecer isso, né? Hoje em dia você vê aí esses... pessoal falando que é coaching, de cursos, e etc e tal, e tem online, e tem gratuito, e tem propaganda, mas vai pesquisar, né? Vai a fundo para ver a verdade, né? É a mesma coisa com professores, né? Existem professor e professor. Claro, eu não estou falando mal da minha categoria, não é isso. Mas o professor, a gente tem que se desligar na hora de entrar para o trabalho. Eu desligo tudo que eu tenho lá fora, e dentro da sala de aula é outra coisa. Vamos transmitir conhecimento, vamos transmitir... Claro, às vezes até escapa, né, que você não está muito bem, porque ninguém também é de ferro. Mas a importância... Eu brinco com meus alunos que eu falo para eles, vocês têm ideia, eu sou um pouco gordinho, né, digamos assim. Eu estou um pouquinho acima do peso, doutor. Mas eu brinco com eles que eles têm que manter a saúde física, mental sempre. Claro, não é aquilo que eu falo, mas que eu propriamente faço. Né, talvez eu esteja errado, mas eu brinco com eles e eu falo, vocês sabem qual é o órgão humano cientificamente provado que mais gasta caloria? É o cérebro. Então, assim, eu penso tanto, mas eu não consegui emagrecer ainda. Quem sabe eu consigo lá na frente, né? Mas, uma brincadeira, mas é um fato, né, doutor? É verdade, e também, cada um de nós faz escolhas na vida. Eu era bem mais gordinho do que agora. Perdi peso por causa, na verdade, a chikungunya, que atrapalhou com o joelho que eu quebrei quando era criança, ficou doendo demais. Então eu falei, agora atividade física sempre. Eu preciso me recuperar. E aí eu fiz para me recuperar. Mas é uma escolha. O que é importante, eu acho que é a coerência. Por exemplo, eu sou um fumante. Eu amo cigarro. Eu vou dizer, não é uma boa mensagem, vocês não fumem, mas eu fumo, somos dois. Somos dois. Mas eu nunca faria na minha vida um curso para parar de fumar. Deixa de fumar comigo em 5 minutos. Não, porque eu amo. Eu tomo meu café, quero meu cigarro, não vou mentir assim às pessoas, não vou fazer essa coisa só para ganhar um dinheirinho, é ridículo. E depois tem pessoas que são obesas e fazem um curso de emagrecimento. Tem pessoas no mundo do coaching, particularmente, muitas pessoas, que realmente não estão com empresas que são praticamente quebradas e fazem cursos de prosperidade, de como ganhar mais dinheiro. Até vi ultimamente uma propaganda, vou te ensinar como ganhar dinheiro de 10 anos em 1 ano. Bom, se fosse assim, ele seria Bill Gates. Não é assim que funciona. Realmente, a coerência é algo que as pessoas percebem. Então, não é importante se uma pessoa é magra, é gorda, fuma, não fuma, bebe, não bebe. É que não deve impor nada para as outras pessoas. As outras pessoas devem se conhecer e devem entender quando uma escolha beneficia em alguma coisa, quando atrapalha. Então, realmente, a minha definição de PNL, que eu sempre uso nos meus cursos, é que PNL é liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de saber e de se responsabilizar para a escolha. Então, se eu digo laico porque sou fumante, que escolheu foi eu. A decisão foi minha. Eu já sei. Eu vou assumir essa responsabilidade com toda a congruência possível, porque já me conheço. Muito bacana isso, doutor. Interessante o senhor falar isso enfim, eu até aproveito para dizer aqui também. Eu comecei esse ano, por conta da pandemia,
por conta do Instagram, bom, acho que tanto eu quanto você, a gente viu nascer as redes sociais, né? Eu sou da época que não existia nem Instagram, nem Facebook, nada disso, né? A gente se tratava ali no tete a tete, né? Era no real. E aí depois, com o nascimento dessas redes sociais, enfim, por conta dos meus alunos, às vezes o tempo da aula é curto, e aí eu falei, poxa, eu comecei a ver algumas lives, e eu falei, vou começar a fazer algumas lives interessantes, né? Fiz com o Evandro Santo, com o Dr. Jarubauer, e hoje em aula eu até brinquei, olha, hoje eu vou fazer uma aula, vocês sabem o que é PNL? Poucos conhecem, né? Aí eu falo programação neurolinguística, né? E eles, poxa, mas o que é isso, professor? Eu falei, é uma técnica de programar o seu cérebro, né, digamos assim, para que você seja uma pessoa melhor, para que você conecte-se consigo mesmo. Eu falei, assim como a filosofia que ensina a você a ter bons pensamentos, a pensar de forma coerente e crítica à sociedade, não a ser mais um, né? Ser mais um é estar na manada, né? Enfim, senso comum. Isso é muito prático, né? O interessante é você ser o Francesco Pelegata, ser o Rogério Munhoz, né? Ser o professor de filosofia, ser o palestrante internacional. Ou seja, quando você faz alguma coisa, você faz com coerência, com ética, para poder, enfim, quando transmitir esse conhecimento, também se conectar com o outro, né, doutor? Isso é muito importante, porque fica marcado. Veja bem, você no começo da live falou que ficou marcado com o seu professor de filosofia. E eu também revelo isso para você. Eu me tornei professor de filosofia porque eu tive um professor de filosofia incrível, que me deixava doido, mas que às vezes eu não conseguia nem falar na aula dele, porque eu tinha vergonha, porque eu era tímido, eu era quietinho ali no canto, mas eu falei, poxa, eu quero ser igual a esse cara. Eu tenho vontade e eu vou atrás. Claro, aí como você disse, a vida é feita de escolhas. A gente escolhe e vai atrás do nosso objetivo. É o que eu sempre falo para meus alunos. O principal da filosofia, diferente, acho que talvez um pouco, acho que não tão diferente da PNL, é você saber aquilo que você quer. E o mais importante é você saber o que você não quer para você. Exatamente. Né? Que tipo de pessoas você vai se conectar, que tipo de pessoas vai ter ao seu redor, quem vai influenciar os seus pensamentos ou não, né? Que tipo de palestra eu vou assistir, que tipo de obra eu vou ler. Por exemplo, eu investiria em fazer um curso de PNL, porque eu acho importante, assim como eu invisto em uma palestra do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, do Luiz Pondé, que eu sempre vou, porque para mim é importante, é minha carreira, eles são meus ídolos, e a trajetória sua, eu li toda a tua biografia, é incrível, assim, parabéns. Quando eu disse hoje que é um palestrante fenomenal, porque eu acredito que suas palestras, as pessoas saiam com outra mente, né, doutora? Com outra visão de mundo. No sentido, eu acho que quando... bom, em palestra, geralmente, nós dizemos estamos no palco. Os professores, geralmente, ministram aula. Mas, além da parte linguística, quando nós estamos transmitindo o conhecimento, eu acho que nós precisamos mostrar muito mais do que só a parte teórica, muito mais de criar uma ilusão. Nós precisamos mostrar para as pessoas que, às vezes, o caminho da aprendizagem, o caminho de se entender, o caminho da descoberta, é algo que demora tempo. E são escolhas mesmo, são escolhas dos meus ídolos. Quando eu, como você falou, do Sérgio Cortella, dos grandes filósofos brasileiros, óbvio que eu, se preciso escolher um ídolo, eu quero escolher alguém que seja o melhor e o exemplo desse melhor. Porque deve existir esse casamento entre dizer de ser e ser. Porque só falar de nós é tão simples. Vou somente enumerar as coisas, vou acumular prêmios, vou acumular coisas para escrever um currículo mais bonito, vou usar a mesma programação neurolinguística para enriquecer de um jeito artístico o meu currículo, coisa que muitas pessoas fazem. Como, por exemplo, me formei diretamente, nós estamos em quanto tempo? Me formei não significa nada, o curso pode ser um curso de um dia.
Você Exatamente. se formou e se certificou com aquela pessoa ou só fez uma palestrinha de 2 horas? Porque, sabe, a linguística é algo que pode mudar completamente as nossas apresentações. Quando falam títulos complexos, já o nome programação neurolinguística quase assusta, mas realmente, Assusta um pouco. na verdade, não é nada mais e nada menos que uma das grandes ferramentas que existem que podem nos auxiliar a nos entender mais. Porque é inútil. Se eu não me entendo, eu nunca vou entender alguém. E, infelizmente, vou dizer essa verdade, muitas pessoas entram no mundo da programação neurolinguística porque o dinheiro é fácil. Então, não investem tempo no se entender mais, no se trabalhar antes de ensinar aos outros. E é por isso que depois existem aquelas pessoas que influenciam negativamente o mundo da PNL, o mundo do coaching, aquela coisa que todo mundo é qualquer coisa em 20 minutos. Realmente, sabendo que tem muitos jovens, saibam uma coisa, agora parece que 5 anos de faculdade duram a vida, é uma coisa... Depois você vai descobrir quanta falta vão fazer aqueles anos. Você vai sentir a falta daquelas emoções, daquela liberdade. Verdade. E comece a pensar que, realmente, todos nós vamos estudar para a vida toda e vamos aprender para a vida toda. Essa é a parte melhor da vida. Sim, eu sempre falo para meus alunos que conhecimento é poder, né? Quer queira, quer não, conhecimento é poder. Já dizia o Maquiavel, né? Que Maquiavel não estava nem aí para o rei, né? Ele estava interessado no poder. Dane-se o rei, né? Tem uma pergunta aqui, um comentário do Felipe, bastante grande. Por que hoje mesmo, nós, adolescentes, na maioria das vezes, tomamos decisões por conta de influência de amigos, entre aspas, pais e etc. Pode ser influências boas ou ruins, mas a reflexão é importante nesses casos. Tem razão, Felipe. Eu vou deixar para o nosso querido Francesco responder. Felipe, 100% eu concordo com você. E sabe o que? Eu tive uma grande sorte de escolher as pessoas certas durante a minha adolescência. No sentido, eu fiz alguns erros, óbvio, né? Ninguém é perfeito, mas eu tive sorte. Mas aquelas pessoas que hoje parecem as pessoas mais importantes da nossa vida, os nossos melhores amigos, os ídolos, os exemplos, às vezes são somente outras pessoas que estão procurando se entender mais, estão procurando outros ídolos ao mesmo tempo. Então, às vezes você pode não nem saber que você usa uma pessoa como modelo do seu grupo e aquela pessoa está usando você como modelo. Essa é uma das coisas mais engraçadas da adolescência. Realmente, daqui a alguns anos vai dar para entender tudo isso, mas vai dar para dar risada e lembrar desses momentos. Mas, às vezes, nós procuramos tanto essa aprovação dos outros, esquecendo que antes, a primeira pessoa que precisa se amar, a primeira pessoa que precisa se compreender, somos nós. Quando você ou todas as pessoas começam a escutar só as opiniões dos outros, pare um minutinho para se perguntar o que você realmente acha. Porque, olha, quando eu comecei a estudar PNL, que mudei completamente de faculdade e tudo, muitas pessoas, muito meu colega, me falaram, você está louco, continua o trabalho do seu pai, você já está com a carreira pronta, não, assim vai mudar toda a vida. Bom, todas aquelas pessoas que me criticaram até no começo, que achavam que eu enlouqueci do dia para a noite, hoje são muitas vezes infelizes na vida, muitos deles, não todos, óbvio, fazem um trabalho que não gostam, não estão se sentindo realizadas, podem ter um monte de dinheiro, mas não se sentir felizes. E eu realmente faço o que eu amo. Eu acordo de manhã, eu vou dormir à noite pensando no meu trabalho. Eu não gosto nem de parar. Quando me falam o que você vai fazer na aposentadoria, o que é aposentadoria? Eu vou morrer trabalhando. Não existe, porque eu faço o que amo. Não existiria vida sem. Então, comece às vezes a pensar um pouquinho mais com a tua cabeça, comece mais a pensar o que você realmente acha. Porque no final, as opiniões das pessoas, você vai ver, você vai ter muitas na vida, mas quem vai escolher o que acontece é só você.
Parabéns, doutor. Eu acho que isso não foi nem um conselho, foi uma coerência ética, né? Enfim, uma generosidade mental que você tem. E a gente tem o mesmo pensamento, viu, doutor? Bacana isso. A gente pensa da mesma forma. Eu acho que, enfim, uma curiosidade, doutor. O senhor acredita em Deus? Tem alguma religião? Não? Bom, o meu conceito é um conceito muito amplo, no sentido, tem uma religião, entre aspas, na verdade, para mim é mais uma filosofia de vida, mais do que uma religião, e é a runa havaiana, então é um pouquinho diferente do que as pessoas podem ouvir no dia a dia, mas gosto da runa por uma questão simples. É uma das poucas filosofias ou religiões que eu conheci que realmente coloca o ser humano no centro de tudo. E eu sempre me perguntei uma coisa: pode existir qualquer Deus, pode existir qualquer entidade superior. Ele, sendo superior, vai me entender. Durante essa vida, eu vou focar em tentar entender a humanidade. Porque nessa vida tão curta, até ter a presunção de entender o divino, eu acho que é demais. Com certeza, doutor. Com certeza. Agora, eu, enfim, já com 2 licenciaturas, estou cursando História, tenho o objetivo ainda de fazer mestrado agora. De repente eu me deparei estudando Física, acredite, se o senhor quiser. Não sei se o senhor já ouviu falar do Marcelo Gleiser, um fenômeno aí de física, que ganhou o prêmio Templo e tal, e eu fui ver alguns vídeos, enfim, estou fazendo um curso dele, que se chama Física para Poetas, né? Bastante interessante também. E eu acho que tudo se encaixa, né, doutor? A filosofia, a PNL, a física, tudo tem seu valor na determinada hora, né? Pegando o gancho aí do conselho que você deu, né? Hoje em dia as pessoas criam muitas relações efêmeras, né? Que não tem base sólida nenhuma, né? E isso acaba fazendo com que o ser humano se decepcione com o outro, né? Na relação professor e aluno, eu acho bacana, hoje, como eu vou fazer o ano que vem 20 anos de sala de aula, eu encontro ex-alunos, eu tenho amigo ex-alunos, eu sou amigo de família de ex-alunos, foi meu professor, hoje é meu amigo, isso é bacana, né? Falta 10 minutinhos para a gente acabar. Tem alguma dica, algum segredinho que você pode ensinar para a gente, doutor, da PNL? Não, eu sei que não pode, claro, mas... Não tem problema. Bom, acho que eu vou ensinar uma coisa que é um pouquinho mais prática. Vamos assim, se precisa passar algo, vou passar algo que pode ajudar, particularmente nesse momento de pandemia, porque eu entendo que essa pandemia realmente abalou muitas pessoas, mas acho que nos jovens abalou ainda mais, porque eu imagino 16 anos, 17, 18, sem poder ir a um boate, sem poder ir a uma festa. Ai, meu Deus, nem quero imaginar isso. Graças a Deus, aconteceu quando eu já tinha 32. Mas quando qualquer coisa acontece, faça só a coisa mais prática. A natureza humana tem que fazer uma coisa que se chama o conceito de causa e efeito. Vai procurar os efeitos de tudo que acontece. Então começa a dar a culpa à escola, a culpa ao professor, a culpa à pandemia, a culpa ao Brasil, a culpa aos pais, a culpa aos parentes, aos amigos, mas nunca assume a responsabilidade. O conceito de causa e efeito, que é muito clássico, particularmente em determinadas escolas de PNL, nos ensina uma coisa simples. Todas as vezes que você aponta um dedo, pelo menos outros 3 estão apontando por você, pelo menos. E então, quando você começa a dar a culpa às outras coisas, mas eu não fiz nada, é porque chegou essa pandemia. Pense uma coisa, culpando a pandemia, ou os pais, os professores da escola, você não tem poder, você não pode resolver nada, porque são as outras pessoas que precisam mudar algo para ter um resultado diferente na vida. O que você repara então, o que eu posso fazer de diferente para ter um outro resultado? Aí é você que toma ação na sua vida e começa a mudar
a realidade na sua prática, sem esperar que seja alguém a mudar. Então, o conceito de causa e efeito, eu acho que é aquele que mais realmente impactou na minha vida. E todas as vezes que eu começo a culpar alguém, realmente bato na minha mão, bato na minha língua e falo, cala a boca, o que você fez? Quando você escolheu que a pandemia iria te influenciar? Quando você escolheu que a pandemia pode mudar o seu trabalho, pode mudar a capacidade de estudar? Não aceite essas escolhas. O que você pode fazer de diferente hoje para mudar o amanhã? Muito bacana. Interessante isso, que além de motivador, você transfere a causa e efeito, ação e reação, né? Ao invés de jogar para o outro, você transfere para você, né? E aproveita. Como eu, professor, tive que me virar em uma semana, aprender a dar aula online, e o mundo virou online, estudar online, e cativar meu aluno através de uma câmera, aqui nesse mini escritório que eu trabalho. Então, é importante isso, né? Cada um vai tirar o seu melhor dessa época. E vai ficar aí para os professores de História e Sociologia explicar tudo isso que aconteceu, né? No ano de 2020, que a gente esperava ser tão maravilhoso, mas que a gente tem que tirar proveito de qualquer situação, né, doutor? Olha, primeiramente, eu quero agradecer você muitíssimo. Obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Gratidão por você ter aceitado esse convite. Parabéns por ser essa pessoa incrível, não só como palestrante, mas como ser humano. A gente percebe em você, eu vi vários comentários falando do teu olhar, da tua hipnotização, isso é bacana. E assim que for possível, eu quero e vou fazer esse curso, esse aprendizado de PNL com você. Tá, muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço pelo convite. É uma live que eu amei, particularmente o tema, como já falei, na verdade, estava já no meu coração. É algo que eu acho importante, porque a educação realmente é o nosso futuro. Os jovens são o nosso futuro. Eu, daqui a alguns anos, vou ficar, obviamente, um pouquinho mais vintage. Então, vai ser o tempo de vocês. E, para mim, essa parte é muito importante, transmitir o que eu sei para as pessoas, para continuar a melhorar essa humanidade, a melhorar esse mundo. Então, realmente, agradeço a todos vocês pelo tempo e, particularmente, muito obrigado ao nosso filósofo, professor, sociólogo, Rogério. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Francesco. Quem quiser conhecer mais, sigam o Francesco Pelegata no Instagram. Também tem o Instituto dele em Salvador, que, olha, eu vou dar um pulinho aí o ano que vem, se Deus quiser, assim que acabar essa pandemia toda, e quero tomar um café, conhecer você, o Lucas, que eu sigo e acompanho vocês com o maior prazer, que são, como a gente diz, são pessoas que eu quero ter em volta de mim para a minha vida, porque são pessoas com uma generosidade mental admirável, doutor. Parabéns, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui, muitíssimo obrigado. A gente chegou a 272 espectadores, incrível. Olha, foi uma das lives mais tranquilas, mais calorosas. O Instagram dele está aí, estão perguntando, é só clicar lá que você vê, Francesco Pelegata. Esse é o cara, hein? Complicado o nome. Muito obrigado a todos, realmente. Obrigado, doutor. Uma boa noite e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.